Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 66º encontro, Mateus capítulo 19, versículo 23 a 30. Ouçamos o texto. Então Jesus disse aos discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 23. Então Jesus disse aos discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus irá falar da dificuldade, não da impossibilidade. Jesus agora duramente dirige sua palavra aos discípulos. Para os ricos é difícil entrar no reino dos céus, mas não é impossível. Por exemplo, Zaqueu, O rico não se qualifica tanto pela quantidade de seus bens. O rico é aquele que tem muitas posses e que essas posses em sua vida significam muito, a ponto dele se apegar a elas. A riqueza possui uma potencialidade sedutora que procura escravizar o ser humano. A riqueza na Escritura reflete um favor divino, uma bênção. Deuteronômio capítulo 28, do versículo de 1 a 14. Mas a perseguição da riqueza corrompe a avareza e causa injustiça social e um comportamento destrutivo, como vemos no livro de Eclesiástico, capítulo 31, versículo 4 a 7, e também no mesmo livro, capítulo 34, versículo 20 a 22. O rico explora o pobre, Eclesiástico, capítulo 13, versículo 4 e versículo 19 a 22. Existe uma atração avassaladora no ser humano na posse de riquezas, que faz a pessoa atropelar conceitos morais. Atropela pessoas a fim de adquirir riquezas. A riqueza foi feita para servir o ser humano, tendo em vista uma riqueza que constrói justiça, e não o homem para ser escravo da riqueza, obsessivo, ganancioso. Jesus fala de dificuldade, não de impossibilidade. Uma barreira que pode impedir o ser humano entrar no reino dos céus se não tiver discernimento, nem colocar a riqueza no lugar de Deus e sua salvação. Zaqueu, mesmo dando a metade dos bens aos pobres, não deixou de ser rico. Versículo 24. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus usa uma metáfora radical. Um camelo jamais passará pelo pequeno buraco de uma agulha. A agulha se refere ao tear. Não se trata de uma porta baixa, numa muralha da cidade, para aqueles que querem amenizar a gravidade afirmada por Jesus. É uma figura de linguagem, uma hipérbole, de cunho oriental. Em princípio, nenhum rico, então, atingiria a reta final.
Isto iria contradizer o versículo 23. Jesus fala de dificuldade, não de impossibilidade, novamente afirmo. Isto é, as chances são bem precárias. Se se tem a meta de entrar no reino dos céus, deve-se levar em consideração a dificuldade. Fácil é um camelo passar no buraco de uma agulha. Jesus, com exemplo, quer chocar para conscientizar, tendo em vista a seriedade da situação. O jovem não foi capaz de dar o passo para a perfeição, embora tenha procurado Jesus para que ele tivesse uma orientação bem exigente. Mas era escravo das riquezas, então impossibilitado de seguir o caminho da perfeição, de seguir Jesus e assim atingir a vida eterna. Versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Os discípulos, espantados e perplexos, dirigem uma pergunta a Jesus, diante daquilo que Jesus acabara de dizer, usando a hipérbole do camelo e da agulha, e falar da dificuldade do rico entrar no reino dos céus. Salvar não é um mérito humano, nem mesmo o que fazemos é garantia de salvação. Salvação é um ato da gratuidade divina. Não se mede a partir do ser humano, mas de Deus. Os discípulos não entenderam o que Jesus havia dito. Se os ricos, divinamente favorecidos por Deus, não podem se salvar, então quem poderá ser salvo? Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 a 14. A riqueza não é mérito para a salvação. Versículo 26. Jesus olhou para os discípulos e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O salvar-se não é uma coisa normal da vida. O homem não tem direito legal. A resposta de Jesus não fornece nenhum consolo humano, nem aplaca os temores suscitados por Jesus. Mas mesmo assim, liberta os seres humanos do pavor, do medo. Deus é capaz de tudo. Aquele que tem a verdadeira fé, confiando em Deus, deve se lançar na graça divina. Deus tem a resposta para a salvação humana, não os homens, que querem definir as ações divinas, determinando quem salva ou não. Para Deus tudo é possível. E nas mãos de Deus, é nas mãos de Deus que está a vida humana. Versículo 27. Então Pedro tomou a palavra e disse: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? A pergunta de Pedro não cita a recompensa, mas a subentende. Os apóstolos abandonaram tudo para seguir Jesus, diferente do jovem rico, que não conseguiu seguir Jesus por estar apoiado em sua riqueza. E assim, ele não pôde ir atrás de Jesus no caminho. Nem todos os discípulos de Jesus, nós vemos no Evangelho, seguiram Jesus no caminho. Zaqueu, Marta, Maria, Lázaro, etc. Viveram a mensagem de Jesus em sua própria casa. O texto subentende os que deixaram tudo, os apóstolos e discípulos que caminhavam com Jesus. Eles não venderam tudo para seguir Jesus. Embora possuíssem posses, não foram impedidos de seguir Jesus. No caso aqui, nós estamos falando, no caso daqueles que continuaram vivendo na sua casa, na sua terra, eram discípulos. Mas existiam os discípulos que deixaram tudo. Alguns discípulos apóstolos sacrificaram a riqueza e vínculos familiares por uma realidade importante. Fizeram assim uma reordenação de prioridades. Versículo 28. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus se refere ao mundo novo, à renovação de todas as coisas, que encontramos na carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Na literatura apocalíptica,
significa regeneração, renovação da humanidade e do universo no fim dos tempos. Isso será atingido com um julgamento. Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Que irá estabelecer uma nova escala de valores. O Filho do Homem se sentar no trono glorioso de sua glória é sinal de vitória, onde ele exerce o julgamento. E promete aos apóstolos 12 a participação no julgamento escatológico, os 12 tronos dos apóstolos e o julgamento das 12 tribos de Israel, isto é, todo o povo eleito. Versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. O povo de Deus contava de 12 tribos, filhos de Jacó, e 2 filhos de José. Então, 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. As 12 tribos serão reunidas para o fim dos tempos. Porém, as 12 tribos que Jesus fala aqui são as tribos do novo Israel, gerada por Deus, a tribo reunida por Jesus. Agora, Jesus fala de deixar a família, casas, propriedades por causa dele, em razão da sua pessoa, a fim de segui-lo. O que é deixado se recebe, aquele que deixa as coisas, família, recebe o múltiplo. Isto não significa que o discípulo trabalhará por causa da retribuição, mas que ele, aumentando sempre mais a sua fé, obterá a verdadeira riqueza que Deus oferece e que tudo supera, e supera inclusive qualquer possibilidade humana. Nós não trabalhamos para termos recompensas. Trabalhamos para Deus, que é sempre recompensa para aquele que crê. Mas uma recompensa eterna que ultrapassa tudo que possamos abandonar na terra. O jovem perguntou a Jesus sobre o caminho da vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 16. E Jesus lhe mostrou o caminho para a perfeição, onde se deveria abandonar riquezas para segui-lo. Os discípulos abandonaram tudo, abandonaram mais que bens terrenos, e assim eles alcançarão a meta verdadeira. Ninguém tem segurança absoluta se será salvo. Isto é graça divina. O discípulo deseja a vida eterna, mas depara com sua insuficiência. Ele deve lançar a sua vida em Deus, confiar em Deus, na sua bondade. Versículo 30. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Quando a renúncia por Cristo é feita, esta renúncia se torna a razão da vida do discípulo. Com isto vemos uma inversão de valores. Os que foram os primeiros serão então últimos, que quer dizer expulsos. Os que foram os últimos serão os primeiros, isto é, co-herdeiros de Cristo no reino dos céus. Quem tudo deixou, tudo ganhará. Quem sua vida procurou, sua vida perderá. E quem a perdeu por causa de Cristo, irá achá-la. Salvará. A advertência de Jesus concerne a todos. No fim, haverá uma mudança total de situações. Aqui neste contexto, Jesus coloca de um lado os fariseus observantes da lei e orgulhosos, os primeiros, e do outro lado os pecadores e pobres, os últimos, abertos à escuta do anúncio do reino dos céus, e que tudo deixam para seguir Jesus. Estes últimos se tornarão os primeiros na escatologia, no julgamento final e na eternidade. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.